Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira e é com muita alegria que nesta segunda-feira, dia 18 de dezembro, edital STM na praça, provas para início de março. E conforme já antecipei para vocês, já está disponível no meu site um curso de 80 questões comentadas e inéditas do que está sendo cobrado no edital, que é a legislação específica, que é a Lei 8457 de 92, que organiza a Justiça Militar da União e é um dos nossos objetivos aqui no nosso curso gratuito, artigo por artigo, tratar dessa Lei 8457. Tem questões também do Código de Ética que está sendo cobrado neste edital e regimento interno do Superior Tribunal Militar. Nós já chegamos à nossa terceira aula, são 4 aulas do curso de questões comentadas inéditas. Se você verificar no meu canal do YouTube, tem a primeira aula para você degustar, uma aula free. O restante das outras 3 aulas você adquire no meu site, que é aqui logo abaixo, que é o www.eleitoralcombruno.com.br, certo? Então, nesse curso, nós temos 80 questões comentadas inéditas, já trabalhamos por volta de 28 questões da Lei 8457 de 92, em torno de 20 questões do regimento interno, 13 questões do Código de Ética, todas elas comentadas e inéditas para você, certo? Bom, são 4 encontros, o aluno tem acesso ao material em PDF, com as questões e os comentários, tudo organizadinho, e os vídeos também comentando estas questões, certinho? Então, interessado, acompanhe pelo meu site e adquira já o seu curso. Bem, em relação à nossa proposta de teoria, nós estamos trabalhando artigo por artigo da Lei 8457 de 92 e chegamos ao artigo 9º. Esse artigo 9º, ele tratará sobre as competências do presidente do Superior Tribunal Militar. Nós já abordamos aqui o artigo 6º, que foi um artigo bem extenso, né, onde nós dividimos em 4 partes. E a ideia, como o edital já está na praça, é que nós vamos trabalhar agora todos os dias, de segunda a sexta, um artigo por dia. E não vou dividir mais os artigos. Então, nós vamos esgotar os artigos para que nós possamos chegar na prova com todos os artigos trabalhados. Mas para que você possa complementar o seu conteúdo, tem que acessar o site e adquirir o curso de questões, porque o de teoria da Lei 8457 é gratuito para você. Você já pode, então, acessar aí vários vídeos que já foram gravados. Se você não assinou o meu canal Eleitoral com Bruno, faça agora. Tá? Hoje nós vamos tratar das competências do presidente, lembrando que falar de competência tem que decorar, não é? É claro que alguns tópicos, alguns comentários devem ser traçados, mas competência não tem jeito. Quando cai em prova, é literalidade. Então vamos aqui passar pelas competências do presidente do STM, são diversas competências. O inciso primeiro, ele fala da direção dos trabalhos do tribunal, presidir as sessões plenárias e proclamar as decisões. Então eu grifei aqui as palavrinhas dirigir, presidir e proclamar, como competência do presidente. 2. Manter a regularidade dos trabalhos do tribunal, mandando retirar do recinto as pessoas que perturbarem a ordem, autuando-as, ou seja, as pessoas que perturbaram a ordem, no caso de flagrante delito. Então, durante as sessões, alguma pessoa agiu perturbando a ordem daquela sessão, cabe ao presidente, então, retirá-la, mandar retirar do recinto. Não é o presidente que retira, ele manda retirar. Terceiro, representar o tribunal em suas relações com outros poderes e autoridades. Sim, nós temos a autoridade máxima do STM e é claro que esse presidente representará essa corte perante outros poderes e também, claro, outras autoridades. Corresponder-se com autoridades sobre assuntos de interesse do tribunal e da justiça militar. Veja, se eu tenho, por um lado, a representação do tribunal, é claro que a correspondência com essas autoridades sobre assuntos de interesse do próprio tribunal cabe também ao presidente. Quinto, praticar todos os atos processuais nos recursos e feitos de competência originária do tribunal, antes da distribuição e depois de exaurida a competência do relator. Isso aqui é importante, tá?
A prática, então, de todos os atos processuais, sendo aqueles atos, aqueles feitos de competência originária, que deu origem no próprio tribunal, antes da distribuição de determinado feito e após um encerramento, o término da competência do relator, que é aquele primeiro responsável por determinado feito. Tá? Sexto, declarar no caso de empate a decisão mais favorável ao réu ou paciente. Então veja aqui que o presidente tem uma grande responsabilidade de desempatar. Então ele declara a decisão mais favorável ao réu daquele feito ou ao paciente. Sétimo, proferir voto nas questões administrativas, inclusive o de qualidade, no caso de empate, exceto em recurso de decisão sua. Esse finalzinho aqui é importante, porque como nós já vimos aqui a questão do desempate, no mesmo inciso 6º, o 7º fala que também a questão do desempate será feito nos feitos de questões administrativas, exceto quando houver um recurso de uma decisão própria. Claro, né? Porque veja, se houve um recurso de uma decisão do próprio presidente, ele vai desempatar? É lógico que ele vai desempatar a seu bel prazer. Não é? Oitavo, decidir questões de ordem suscitadas por ministro, por representante do Ministério Público Militar. Veja que o Ministério Público Militar é uma subdivisão do Ministério Público da União. Nós temos as ramificações do Ministério Público da União e o Ministério Público Militar é uma dessas ramificações. Ou por advogado, ou submetê-las ao tribunal, se a este couber a decisão. Certo? Esse é o inciso 8º, decisão de questões de ordem. Nono, conceder a palavra ao representante do Ministério Público Militar e advogado pelo tempo permitido em lei e no regimento interno, podendo, após advertência, cassá-la no caso de linguagem desrespeitosa. Então, imaginemos um determinado advogado que tem um determinado tempo para processar a sua palavra e, em algum momento, ele usa uma linguagem desrespeitosa. Quem concede a palavra ou mesmo caça a palavra é o presidente. 10. Conceder a palavra pela ordem ao representante do Ministério Público Militar e advogado que funcione no feito para, mediante intervenção sumária, esclarecer equívoco ou dúvida em relação a fatos, documentos ou afirmações que possam influir no julgamento, certo? Então veja aqui que eu estou falando de fatos, documentos ou afirmações que podem ter alguma responsabilidade no julgamento, algum ponto crucial para o julgamento. 11. Convocar sessão extraordinária nos casos que forem previstos tanto na lei quanto no regimento interno, que é matéria do nosso edital, não é? Então, a convocação de sessão extraordinária, isso aqui é muito óbvio, né? A convocação de sessão extraordinária é muito óbvio no mundo de responsabilidade do presidente. Suspender a sessão quando necessário à ordem e a resguardo da sua própria autoridade. 13. Presidir a audiência pública de distribuição dos feitos. Então, nós temos ali uma etapa que é a distribuição de um feito a um determinado responsável, um determinado relator. Quem preside uma audiência pública de distribuição dos feitos é o presidente. Providenciar o cumprimento dos julgados do tribunal e sua execução nos processos de competência originária. Bem, providenciar o cumprimento, claro, como autoridade máxima ali do STM, é claro que cabe a esse presidente que os julgados do tribunal e a execução desses julgados sejam cumpridas. Decidir sobre o cabimento de recurso extraordinário, determinando, em caso desse recurso seja admitido, o seu processamento nos termos da lei. 16. Prestar às autoridades judiciárias informações requisitadas para a instrução de feitos, podendo consultar o relator do processo principal, se houver relator. Tá? Então, grife aqui para mim, prestar às autoridades informações requisitadas para instrução de feitos. 17.
Assinar com o relator e com o revisor. O que é o revisor? O revisor, ele revisa aquilo que foi proferido pelo relator em determinados casos. Não é sempre que eu tenho o revisor, a gente vai ver isso mais para frente. Ou somente com aquele relator, no caso, quando for o caso, os acórdãos do tribunal e com o secretário do tribunal pleno, as atas das sessões. Então, veja aqui, olha, assinar com o relator ou revisor, ou, em determinados casos, só com o relator, atas das sessões. 18. Decidir sobre liminar em habeas corpus durante as férias e feriados forenses, podendo ouvir previamente o Ministério Público. Veja que aqui não é uma obrigação. O podendo não obriga esse presidente, no caso de férias, no caso de feriados forenses, quando ele vai decidir liminarmente um habeas corpus, ouvir previamente o Ministério Público. Mas perceba que eu estou falando aqui durante férias e durante feriados forenses, certo? 19. Expedir salvo-conduto a paciente beneficiado com habeas corpus preventivo. 20. Requisitar força federal ou policial para a garantia dos trabalhos do tribunal e dos ministros que compõem esse tribunal. Lembrando que nós temos no STM 15 ministros, não é? Eu tenho ministros que são militares e ministros civis, não se esqueçam disso. 21. Requisitar oficial de posto mais elevado ou do mesmo posto de maior antiguidade para conduzir oficial condenado presente à sessão de julgamento, observada a força a que este pertencer. Que força é essa? Exército, Marinha e Aeronáutica, sempre observando a força que este oficial pertence. 22. Convocar para substituir ministros os oficiais generais das Forças Armadas e magistrados na forma do disposto no artigo 62, incisos 2º, 3º, 4º e 5º desta lei. O que traz o artigo 62? Veja só o inciso 2º. Os ministros militares, mediante convocação pelo presidente do tribunal, por oficiais da Marinha, Exército ou Aeronáutica, do mais alto posto, sorteado dentre os constantes da lista enviada pelos ministros das respectivas pastas. Então, veja, se eu quero substituir ministros militares, serão substituídos pelos oficiais da Marinha, Exército ou Aeronáutica. 3. Os ministros civis pelo juiz auditor corregedor. Na falta do juiz auditor corregedor, por convocação do presidente do tribunal, após sorteio público, ao qual concorrerão os 5 juízes auditores mais antigos. 4. Os juízes auditores pelos juízes auditores substitutos do juízo, ou, na falta destes, mediante convocação do presidente do tribunal, dentre juízes auditores substitutos, observado, quando for o caso, o disposto no artigo 64. Como nós vamos trabalhar com esse artigo 62 novamente, aqui é mais para você ficar ciente do que está falando esse artigo 62, que é justamente como que será essa substituição. Eu substituirei alguém por quem? Não é? E o 5º, o juiz auditor corregedor, por convocação do presidente do tribunal, dentre os juízes auditores titulares, certo? 23. Adotar providências para a realização de concurso público e processo seletivo interno, cabendo ao presidente, expedir atos sobre matéria de sua competência, bem como assinar os de provimento e vacância dos cargos dos serviços auxiliares. O 25 foi vetado. 26. Dar posse e deferir o compromisso legal a juiz auditor substituto e a todos os nomeados para cargo do grupo de direção e assessoramentos superiores do quadro da Secretaria do Tribunal. Aqui o foco, muito interessante, que esse 26 cai muito, quanto à questão de dar posse cabendo ao presidente, tá? Então, dar posse a juiz auditor substituto. 27. Velar pelo funcionamento regular da Justiça Militar e perfeita exação das autoridades judiciárias e servidores no cumprimento dos seus deveres, expedindo portarias, recomendações e provimentos que se fizerem necessários. Então, aqui no foco do 27 é velar pelo funcionamento regular, cuidar do bom funcionamento da Justiça Militar. 28. Designar
Observada a ordem de antiguidade, juiz auditor para exercer a função de diretor do foro, definindo suas atribuições. 29. Conhecer de representação formulada contra servidores por falta de exação no cumprimento do dever. Veja, eles não estão cumprindo o dever da forma que deveriam estar cumprindo. Então, cabe a esse presidente conhecer dessa representação que uma vez será formulada por conta desse não cumprimento. 30. Determinar a instauração de sindicância, inquérito e processo administrativo, exceto quanto a magistrado. Tá? Isso aqui é importante. Exceto quanto a magistrado. 31. Aplicar penas disciplinares da sua competência, reconsiderá-las, relevá-las e revê-las. Então, aplicar penas disciplinares da sua competência, reconsiderá-las, relevá-las e revê-las. 32. Providenciar a publicação mensal de dados estatísticos sobre os trabalhos do tribunal. Quando tem prazo, periodicidade, você tem que gravar, porque para fazer questão assim é moleza de fazer. 33. Apresentar ao tribunal até o dia 15 de março, anualmente, um relatório circunstanciado das atividades dos órgãos da Justiça Militar. Qual que é o prazo, então, que tem que gravar desse relatório apresentado até o dia 15 de março? 34. Determinar a publicação anual da lista de antiguidade dos magistrados. Então, aqui nós temos 3 prazos interessantes. Publicação mensal de dados estatísticos, até o dia 15 de março, anualmente, relatório de atividades dos órgãos da Justiça Militar e publicação anual da antiguidade dos seus magistrados. 35. Comunicar ao presidente da República a ocorrência de vaga de ministro, indicando, no caso de ministro civil, o critério de provimento. Então, cabe comunicar ao presidente da República. 36. Conceder licença e férias aos servidores que lhes são diretamente subordinados. Então, não são todos os servidores, só aqueles que são diretamente subordinados ao presidente. 37. Encaminhar a proposta orçamentária aprovada pelo tribunal e gerir os recursos orçamentários da Justiça Militar, podendo delegar competência na forma da lei. Dá uma questão muito boa, falando assim, olha, é indelegável em relação ao presidente do tribunal do STM o encaminhamento de proposta orçamentária. Não, é delegável. 38. Praticar os demais atos que lhe forem atribuídos em lei e no regimento interno. Perceba que não é exaustivo, né? Aquilo que existir ainda em lei ou no próprio regimento interno pode ser cabível ao presidente do STM. Aí vem o parágrafo 1º falar sobre a questão das férias coletivas, dizendo que durante essas férias coletivas pode o presidente ou seu substituto decidir de pedido liminar em mandado de segurança, determinar liberdade provisória, sustação de ordem de prisão, ou seja, interromper a ordem de prisão, e demais medidas que reclamem urgência, devendo em qualquer caso, após as férias, o feito prosseguir na forma da lei. Então, aqui veja que nós temos uma exceção para o período de férias coletivas, o que poderá ser feito durante esse período de férias coletivas. Então, veja, decidir liminarmente, mandado de segurança, liberdade provisória ou sustação de ordem de prisão. Parágrafo 2º fala sobre a questão de delegação de atribuições. O presidente do tribunal, de comum acordo com o vice, pode delegar-lhe atribuições. Delegar para quem? Para o vice, mas o vice tem que concordar? Tem. Não pode ser uma delegação onde só uma parte concorda que é o presidente. Não, o vice tem que concordar com essa delegação. Parágrafo 3º, a providência enunciada no inciso 14, segunda parte, que é o que está assinalado em verde aqui, deste artigo pode ser delegada a juiz auditor com jurisdição no local onde os atos executórios devem ser praticados. Mais uma questão que pode ser de prova. Olha, a execução dos processos de competência originária pode ser delegada a juiz auditor? Pode ser delegada. É essa segunda parte. Aqui nós temos a primeira parte do inciso 14 e aqui a segunda parte. Tudo bem? Desta forma, a gente encerra o artigo 9º. Lembrando que agora, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós trabalharemos um artigo da 8457 de 92, que está no seu edital. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha,
curta a página, assine o canal e adquira o curso de questões comentadas. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai gabaritar essa legislação específica que cair na sua prova do STM. Um grande abraço, me curta no Facebook e no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Um grande beijo para vocês e sucesso! Tchau, tchau!